Alguma vez, após você passar por uma experiência de quase morte, ou acontecer algo do tipo você se atrasar e não conseguir pegar o ônibus, e um tempo depois descobrir que teve um assalto a esse mesmo ônibus, você pensar coisas do tipo: nossa, como eu tenho sorte de estar vivo. Quantas coisas precisam dar certo para você continuar vivo? Garantir a sobrevivência da raça humana. É para isso que a Fundação SCP está aqui, garantir a integridade da humanidade contra criaturas e fenômenos anômalos que podem ser altamente prejudiciais a nós, seres humanos tão frágeis. Mas apesar da Fundação lidar com esse tipo de coisa quase todo dia, infelizmente eles não podem fazer de tudo. Eles já lidaram com ameaças de nível global ou interdimensional, porém ainda tem coisas que vão muito além das capacidades da Fundação. Coisas com a capacidade de extinguir a humanidade e que só não fizeram isso ainda por pura sorte da mesma. Entretanto, o SCP-2399 é diferente. A Fundação ainda não tem muitas informações sobre o SCP-2399, como ele consegue se comunicar a distâncias tão grandes, ou do que ele seria capaz caso fosse completamente construído. Mas afinal, o que é o SCP-2399? Com base nas informações que a Fundação conseguiu, o SCP-2399 trata-se de um dispositivo mecânico que atualmente está localizado na baixa atmosfera de Júpiter. Ele é um Classkitter, pois devido à sua natureza e localização, meios físicos de contê-lo são atualmente impossíveis. Ele está atualmente danificado. Acredita-se que seja devido a um impacto com uma das luas de Júpiter. Porém, a Fundação conseguiu observar o SCP-2399 liberando drones com uma forma semelhante de polvos em um esforço de tentar consertar o SCP. Alguns desses drones ficam próximos ao SCP, possivelmente servindo como guardas, enquanto outros patrulham as luas próximas ou as profundezas dos gases de Júpiter, à procura de partes que estejam faltando. Desde sua descoberta visual em 1963, foi possível observar que o SCP utiliza armamento baseado em antimatéria altamente avançado para criar disrupções espaciais e possivelmente causar danos atmosféricos devastadores. Sabe aquela grande mancha vermelha em Júpiter? Bom, aquilo é uma região de alta pressão na atmosfera do planeta, sendo considerada a maior tempestade anticiclônica no sistema solar, produzindo ventos de mais de 400 km por hora. Só essa tempestade já possui um diâmetro maior que o nosso planeta Terra e que aparentemente foi causada pelo SCP-2399. A Fundação revelou também algumas outras informações sobre essa estrutura mecânica, como por exemplo o fato dela possuir uma blindagem eletromagnética e também um sistema de rastreamento super preciso. A Fundação também descobriu que a estrutura se comunica constantemente com algum lugar na galáxia do Triângulo, que fica a cerca de 3 milhões de anos-luz da Terra. Ainda não se sabe como são feitas essas comunicações, porém nos anos de 1971 e 1985 foi descoberto que o SCP-2399 estava recebendo mensagens para incentivar ainda mais os reparos na estrutura, nas quais os drones cumpriram. Não foram descobertas as reais intenções do SCP-2399 ou de quem ou que enviou ele para cá, mas a julgar pelo que foi visto até agora é correto afirmar que caso o SCP tivesse chegado à Terra, seria o nosso fim. Às vezes o apocalipse está bem próximo de acontecer, mas aí aparece um herói. E quem foi o herói dessa vez? Júpiter. Quando estava vindo em nossa direção, passando pelo sistema solar, o SCP-2399 não foi capaz de escapar do poderoso campo gravitacional de Júpiter e acabou por colidir com uma de suas luas e cair no planeta. Suas armas foram ativadas e então deram origem àquele gigantesco vórtice vermelho em Júpiter. Esse evento foi observado pela primeira vez em 1665 pelo astrônomo e engenheiro italiano Giovanni Cassini. Em seu diário, ele escreveu sobre um objeto se movimentando extremamente rápido no céu, mas que acabou colidindo com Júpiter, criando inúmeras explosões de luz.
Dias depois, Cassini escreveu sobre algo que parecia ser uma chuva de fogo em Júpiter, e logo em seguida o aparecimento de uma grande mancha vermelha no planeta. Na sua última menção sobre o SCP em seu diário, Cassini diz que ele e seus colegas chegaram à conclusão de que aquele objeto brilhante era na verdade uma estrela cadente que acabou caindo em Júpiter. Muitos anos depois, em 1963, a Fundação descobriu a existência do SCP. Ela enviou satélites para a órbita de Júpiter com a intenção de monitorar os esforços para reconstruí-lo. Além disso, um perímetro de satélites de interferência eletromagnética chamados de rede barreira foi estabelecido na órbita superior de Júpiter. Quaisquer transmissões interceptadas por essa rede devem ser sumariamente decodificadas e registradas. Júpiter deu tempo para a Fundação se preparar enquanto o SCP-2399 está se reconstruindo. Estima-se que ele já esteja 59% completo e o objetivo da Fundação é impedir de que ele fique pelo menos 75% completo. É estimado que ainda temos, na melhor das hipóteses, 25 anos até que o SCP-2399 seja capaz de tentar algo novamente contra a raça humana ou contra o sistema solar. Esse foi o vídeo sobre o SCP-2399, um remake de um vídeo que eu já tinha feito em 2021. Caso você tenha gostado desse conteúdo, considere se inscrever, pois além de estar me ajudando bastante, você também poderá receber mais conteúdo relacionado à Fundação SCP e outros assuntos relacionados ao terror. Muito obrigado por assistir até aqui e me ajude a chegar à meta de 1000 inscritos. Mais uma vez, obrigado.